Olha, pegaram outro esquema aí do Arthur Lira. Eu falei que aquele esquema lá dos kits de robótica era a pontinha de um iceberg, mas pensa num iceberg grande. Aquilo era só a pontinha. Pois bem, esquema aí do filho do Arthur Lira. O filho do Arthur Lira é um gênio dos negócios. Pensa num cara que, olha, nasceu assim, a cabeça dele deve ser desse tamanho aí, porque do tamanho do cérebro dele, porque o cara é um gênio, viu? O filho do Arthur Lira, em 2021, ele jamais trabalhou no ramo da publicidade, mas em 2021, ele e a filha de Luciano Cavalcante, para quem não sabe, Luciano Cavalcante é o assessor do Arthur Lira, que foi pego aí no esquema dos kits de robótica e em outros esquemas aí também está sendo pego. Pois bem, os filhos dos dois resolveram se tornar sócios, olha só que coisa. O Arthur Lira disse que não tem muita ligação com o seu assessor, que não sabia dos negócios criminosos do seu assessor, mas o filho do Arthur Lira e a filha do assessor abriram uma empresa de publicidade. Pois bem, essa empresa de publicidade passou a ganhar inúmeros contratos com ministérios e com a SECOM do governo Bolsonaro. Alguns dos contratos o governo Lula manteve, né? Quer dizer, em 2023, o Ministério da Saúde e a SECOM pagaram para a empresa do filho do Arthur Lira. O tipo de negócio que eles abriram, olha, o tipo de esqueminha lembrou muito, mas muito, o esqueminha do ex-líder do governo Bolsonaro, aquele deputado Ricardo Barros, que também é do partido do Arthur Lira, aliado do Arthur Lira, que é o esqueminha seguinte. Olha, tem algum serviço sendo prestado pelo governo? Tem. Então a gente vai criar uma empresa intermediária para superfaturar o serviço. Simples assim. Então, se tem algum serviço que custa 100, a gente abre uma empresa intermediária, o serviço que custa 100, feito pela empresa tal, vai continuar sendo feito, só que agora vai custar um pouquinho mais porque tem a nossa porcentagem. Pois bem, na área de publicidade, olha só, o filho do Arthur Lira e a filha do assessor do Arthur Lira abriram uma empresa chamada Omnia 360 Graus. A Omnia 360 passou a intermediar contratos de publicidade de vários ministérios do governo Bolsonaro e da Secretaria de Comunicação. Lembrando que o SECOM do Bolsonaro na época era o Fábio Weingarten. Weingarten, que também foi investigado, está sendo investigado, aliás, até agora, não sabemos em que pé está isso, porque quando ele era secretário de Comunicação, né, ministro da SECOM do Bolsonaro, a SECOM passou a dar contratos vultuosos, com enormes quantias de dinheiro, a empresas que eram clientes da empresa do Fábio Weingarten. Ele tinha uma empresa chamada FW, que é as iniciais dele, FW Comunicação, que era uma empresa que fazia estatísticas para algumas outras empresas, como para canais de TV, revistas. E aí os canais de TV, as revistas, os jornais que contratavam a empresa dele, por acaso tinham as verbas da SECOM turbinadas. Olha, a tal da porta giratória, né? O dinheiro entra por aqui, faz aqui e sai por ali para os bolsos do então ministro do Bolsonaro. Weingarten vai acabar preso muito em breve, viu? O que acontece? No caso dos filhos do Arthur Lira, a coisa era assim. Imagina que a Secretaria de Comunicação precisa veicular aí propaganda, e veiculava, por exemplo, um outdoor lá, feito do governo Bolsonaro, ou com alguma publicidade aí governamental. Tá. Em vez de pagar pelo outdoor, o outdoor custa tanto aí por mês, vamos pagar tanto, a manutenção custa tanto, tal. Não. Pagava-se para a empresa do filho do Arthur Lira e do assessor dele. E aí, e da filha do assessor dele. E aí, o que acontecia? Essa empresa é quem contratava a empresa de outdoor. E ficava com, no mínimo, geralmente a comissão gira em torno de 20%. Mas eu, Thiago, duvido que a comissão que eles levavam era de apenas 20%. No total, já encontraram 39 milhões de reais de empresas ligadas à Omnia 360 em contratos com o governo federal. Eu vou te mostrar aqui, vou te falar aqui alguns valores de algumas empresas, você vai ver o tamanho do rombo. Olha só na pasta da saúde foram 6 milhões e meio de reais. Tem uma empresa chamada OPL Digital, que tem telões digitais, e uma chamada RZK Digital. Elas são clientes da empresa Omnia 360. Elas começaram a receber, elas recebiam menos de 1 milhão por mês, 1 milhão por ano do governo federal para fazer publicidade. A partir do momento em que elas passaram a ser clientes da empresa do filho do Arthur Lira, que se chama Arthur Lira Filho, a partir desse momento,
elas começaram a receber muita grana. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Só do Ministério da Saúde, uma recebeu 2 milhões, a outra recebeu 1 milhão e 420 mil. Você vê, caramba, no total dá aí mais de 3 milhões nessas empresas aí. A Secom também pagou para essas duas empresas 1 milhão e 590 mil. Empresa que não ganhava quase nada. E em 2023, já, governo Lula, hein? Já o Paulo Pimenta, a Secom, 428 mil. Pagaram aí para a empresa do filho do Arthur Lira, 428 mil. Acredito que o pessoal aí da Secom do Lula não sabia que era empresa do Arthur Lira. Espero que cortem os contratos, parar de financiar fascista, golpista. O cara que está tentando aí enquadrar o governo Lula, tá tentando aí fazer chantagem ao governo Lula, cada vez mais enrolado o Arthur Lira aí com a Polícia Federal e o governo pagando aí para a empresa dele ser intermediária. Paga direto para a empresa que está fazendo a publicidade, então. Vai pagar para intermediário para dar dinheiro para o filho do Arthur Lira e para a filha do Luciano Cavalcante. Luciano Cavalcante, para quem não lembra, eu fiz um vídeo aqui faz alguns dias mostrando, a Polícia Federal tem vídeos do casal lá que recebia o dinheiro roubado dos kits de robótica e de outros esquemas do Arthur Lira, sacando 115 mil reais com uma mala vultuosa, cheia de dinheiro, assim, volumosa de dinheiro assim, entrando no prédio onde ele estava lá em Maceió. Tem vídeo do elevador, tem vídeo do corredor, de tudo, e aí saindo ali do escritório dele com a mala vazia, quer dizer, pagou para ele 115 mil em espécie para o assessor do Arthur Lira. O assessor do Arthur Lira, vamos lembrar que também sofreu busca e apreensão, pegaram os celulares dele, o Arthur Lira está desesperado, o Arthur Lira está assim em pânico total, porque falou com o delegado, falou com o chefe da Polícia Federal, falou com o Flávio Dino, falou com o Lula para ver se param isso. Não tá parando não. O que acontece é que a Polícia Federal vai continuar indo para cima. Agora o Augusto Aras, o Arthur Lira se reuniu com o Augusto Aras para implorar, Augusto Aras faz alguma coisa. O Augusto Aras entrou no STF para ver se consegue barrar a investigação, dizendo que, olha, tem um deputado envolvido, um deputado do Centrão que nem é muito ligado ao Arthur Lira, esse cara está envolvido também, então essa investigação não poderia ser conduzida pela primeira instância. Para tudo e anula tudo. Olha, é coisa que você só vê no Brasil, né? E olha, só Brasil mesmo. O Lula tem que escolher um procurador-geral da República, mas um daqueles que venha borbulhando de ódio de fascista. Um daqueles, de preferência, alguém que teve muitos mortos na família na pandemia e que esteja assim com sangue nos olhos para pegar Arthur Lira, Bolsonaro e essa corja toda. Porque, olha, se depender de Augusto Aras, de Lindora e de alguns péssimos conselheiros que o Lula tem, Arthur Lira seria o imperador do Brasil hoje, viu? Imperador. O comum nesse tipo de caso, se realmente tinha um deputado envolvido em alguma parte, aí tirar ele da investigação por algum motivo para que ficasse na primeira instância, o comum era você não anular as decisões da primeira instância e levar a investigação para a Procuradoria-Geral da República com algum ministro do STF sendo sorteado como relator. Fim. E continua a investigação. Mas Augusto Aras não, ele quer acabar com a investigação toda. Anula tudo que foi feito, anula, vamos fingir que nada disso aconteceu e jamais investigue isso de novo. Olha, o pior é que o STF hoje está com uma composição tão malandra que a gente fica assim, nossa, qual ministro do STF, se fosse sorteado, iria para cima do Arthur Lira? Tem alguns poucos, viu? Alguns poucos. Tem vários aí que são antipetistas, principalmente os 4 indicados pela Dilma, que infelizmente só indicava traidor, que é Fux, Barroso, Fachin, que eles estão mais querendo dar poder para o Arthur Lira enquadrar o Lula. É isso, viu? Alguns outros aí parece que estão mais aí do lado da justiça. A ver, tem alguns aí que estão do lado da justiça algumas coisas, por exemplo, contra a Lava Jato, tipo Gilmar Mendes, mas toda vez que é para pegar algum bandido que roubou dinheiro público, ele, vamos ver, deixa para depois, aí demora. É isso, então a composição da STF hoje está assim, difícil. Porém, o Procurador-Geral da República indo para cima, o que o Lula indicar e vai assumir aí em menos de 3 meses, aí o Arthur Lira vai começar a ter problemas e eu tenho certeza que parte da estratégia de articulação do Lula é exatamente essa. A gente tem que ir para cima desse pessoal que está tentando enquadrar o governo, diferente do que era. Olha, inscreva-se aqui no canal. Falou.